Se você não consegue ser produtivo, talvez o problema não esteja na sua rotina, mas sim na sua conta bancária. As pessoas acham que produtividade e finanças são coisas completamente diferentes, mas hoje eu vou te mostrar como a má gestão financeira afeta a sua produtividade e como você pode mudar isso começando hoje. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai fazer aqui um diagnóstico para você conseguir identificar se essa é a sua situação ou não. Então eu vou descrever aqui algumas ações prejudiciais que acontecem na área da produtividade em relação às finanças e também omissões que acabam sendo prejudiciais, ou seja, que afetam negativamente a sua produtividade e que também estão diretamente relacionadas às finanças. Então, primeiro de tudo, se você tem uma péssima qualidade de sono, tem insônia, dorme pouco ou dorme muito tarde por ficar pensando, preocupado com as suas dívidas, preocupado em como vai pagar uma dívida, se você tem que aceitar um segundo, terceiro, quarto emprego, ou seja, trabalhar mais do que você deveria, simplesmente porque você precisa complementar essa renda para poder pagar uma dívida, ou ainda, se você, mesmo não aceitando múltiplos trabalhos, você tem que aceitar qualquer trabalho como um segundo para poder pagar essas dívidas, mesmo aqueles que não agregam valor necessariamente à sua profissão, que não te fazem ganhar valor de mercado, só para cobrir os custos do mês. Se você não tem uma reserva financeira, então qualquer imprevisto acaba se tornando um incêndio aí na sua vida pessoal. Se você tem muitas discussões, tem muitos conflitos ali com o seu parceiro ou com a sua parceira em relação às finanças, ou ainda conflitos familiares aí relacionados ao dinheiro, ou ainda até um problema mais sério, um estresse crônico, porque a gente sabe que o nosso emocional impacta diretamente no nosso corpo. Então, às vezes, uma questão financeira que acaba causando um estresse elevado pode causar vários problemas, como afetar a sua ansiedade, causar até depressão. Tudo isso vai culminar ali em grandes prejuízos, tanto para a sua saúde mental quanto para a sua saúde física, e naturalmente isso vai te fazer ficar menos produtivo. Porque uma pessoa que ela está preocupada nesse nível, que não consegue dormir direito, que está ali o tempo todo com aquela pendência na cabeça dela, financeira no caso, ela naturalmente vai ter menos motivação para fazer as coisas. Naturalmente, ela vai ter mais dificuldade de focar em trabalhos difíceis, seja no trabalho, seja nos estudos. Ela vai ter mais essa dificuldade de concentração. Isso tudo causa uma maior infelicidade, porque você tem muita dificuldade de planejar o futuro, porque você tem algo muito mais urgente batendo na sua porta ali, que é essa dificuldade financeira. Então, tudo isso que eu falei são ações que você meio que é obrigado a fazer quando você tem essa má gestão financeira. Agora eu vou falar sobre as omissões, então as coisas que você é obrigado a deixar de fazer pelo mesmo motivo. Então, primeiro de tudo, interromper estudos, seja na faculdade ou em cursos, porque você não tem dinheiro para pagar aquela mensalidade, acaba tendo que interromper aquele fluxo, que ia te fazer crescer profissionalmente e até talvez ganhar mais dinheiro com isso. Não investir em ferramentas ou recursos que poderiam aumentar a sua produtividade. Então, por exemplo, se você trabalha com a sua força intelectual, você poderia contratar uma inteligência artificial lá específica para preencher uma planilha automática para você, para analisar dados, analisar documentos, algo que você demora muito para fazer hoje e que facilitaria a sua vida, liberaria o seu tempo, te tornaria mais produtivo. Que eu sempre falo, a produtividade não é sobre fazer mais coisas, pelo contrário, é sobre ter o melhor resultado com o menor esforço possível. Então, quando você tem que deixar de ter esses recursos simplesmente porque você não tem dinheiro para investir, é um sinal de que a má gestão financeira está também prejudicando a sua produtividade. Ou ainda, se você trabalha com a sua força física, por exemplo, se você trabalha como faxineira ou faxineiro, você tem que, por exemplo, limpar alguma coisa com a mão ao invés de comprar um aparelho que faz aquilo sozinho para você conseguir ganhar tempo, e fazer mais faxinas por dia, por exemplo, para aumentar o seu lucro do dia, ou ainda ter que perder oportunidades por falta de planejamento. Então, por exemplo, você recebe uma proposta de emprego para mudar de país ou para ir para outra cidade, para ganhar mais, ganhar melhor, ser mais valorizado, mas você não pode abraçar isso porque você tem muitas dívidas, não teria como se manter durante os primeiros meses ali. Tudo isso acontece quando você tem uma má gestão financeira e isso claramente vai impactar na sua produtividade. Então você percebe como que essa má gestão financeira, que em um primeiro momento pode parecer que está só prejudicando a sua vida financeira e nada mais do que isso, ela te obriga, a tomar certas atitudes, que é o caso daquelas ações prejudiciais que eu expliquei no começo, e ela também te obriga a parar de fazer certas coisas ou a não ter a chance de fazer, em primeiro lugar, que são essas omissões também prejudiciais pelo mesmo motivo da gestão financeira. E por que eu digo que esse é um problema invisível? Porque a maioria das pessoas, quando pensa em produtividade, o que vem à mente delas? Comer de forma saudável, então fazer uma dieta, fazer academia, fazer uma leitura, meditação, correr uma maratona, acordar cedo. E esse raciocínio raramente vai chegar
lá nas finanças. Ou ainda, às vezes a pessoa está tão ocupada em apagar esses incêndios financeiros que acontecem ali com frequência na vida dela, que ela acaba não tendo tempo nem energia para sequer pensar em se desenvolver como pessoa, porque tem algo muito mais urgente ali batendo na porta dela. Então, talvez esse seja o motivo pelo qual você não tem visto um progresso nas ações que tem tomado para se desenvolver como pessoa, ou porque você sequer teve tempo ou energia para começar a pensar nisso. Tá, e como é que eu faço para resolver esse problema? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que esse lugar melhor, né, que vai fazer com que você cresça exponencialmente como pessoa em todas as áreas da sua vida, porque as finanças, né, é uma área que realmente, quando você melhora ela, tende a melhorar todas as áreas da sua vida, porque ela afeta tudo, né? Basicamente, uma boa gestão financeira, ela vai pingar ali em todas as áreas da sua vida, porque ela vai afetar tudo, né? E esse lugar, ele é chamado de boa gestão financeira, e ela é dividida em 3 pilares, que são gastar menos, ganhar mais e investir melhor. Só que além de serem 3 pilares, eles também funcionam como 3 passos, sendo o primeiro gastar menos, o segundo ganhar mais e o terceiro e último investir melhor. Mas por incrível que pareça, eu vou te explicar de trás para frente e vai ficar mais fácil de você entender, confia em mim. Então, o último passo, digamos assim, é você aprender a investir melhor o seu dinheiro. E por 2 motivos. O primeiro, porque o simples fato de você deixar o seu dinheiro investido, ao invés de deixar ele parado na conta corrente, vai te gerar uma renda passiva. Então, o seu patrimônio ele vai aumentar de forma exponencial, sem você precisar fazer mais nenhum esforço por isso. Então, por exemplo, se você só guardar R$1.000 por mês durante 10 anos, no final desse período você vai ter acumulado R$120 mil. Agora, se você, ao invés de guardar esse dinheiro na conta corrente, você investir os mesmos R$1.000 durante o mesmo período de 10 anos, ao invés de 120 mil, você vai ter, eu fiz a conta aqui, R$175.126,29. Ou seja, R$55.126,29 você ganhou apenas de renda passiva, simplesmente porque você, ao invés de ter deixado seu dinheiro parado, você emprestou ele para o banco e recebeu juros em troca disso. E isso considerando aqui uma rentabilidade extremamente conservadora de 8,5% ao ano, sendo que hoje, no momento que esse vídeo está sendo gravado, você consegue encontrar, inclusive, rendimentos de até 14% ao ano. E segundo, todos os anos, o seu dinheiro ele é desvalorizado por causa da inflação. Então, se você não investe o seu dinheiro, não é que você está deixando de ganhar, é que você já está perdendo. Então, agora que eu te expliquei esses 2 pontos, eu tenho certeza que você não tem a menor dúvida de que investir o seu dinheiro é a forma mais fácil de você ter tranquilidade e segurança nas suas finanças. O segundo passo é o ganhar mais. Não porque quando você passa a ganhar mais, todos os seus problemas vão desaparecer magicamente, como as pessoas pensam, mas porque ganhar mais faz com que o seu padrão de vida possa ser mais confortável e tranquilo enquanto você investe no futuro. Porque, querendo ou não, a vida acontece agora, não adianta você fazer uma grande recessão, né? Então, parar de gastar com absolutamente todas as coisas consideradas supérfluas. Então, parar de sair para comer, parar de ir no cinema, parar de assinar assinatura de streaming e tudo mais, parar de fazer tudo o que te dá felicidade só para você gastar com o essencial, porque o tempo vai passar. Você vai ficando mais velho e as experiências que você queria ter vivido, né, experiência como viagem, né, ou outras coisas, vão ficando para trás e você no final vai se arrepender. Então, é claro, você tem que viver essas experiências, mas sem prejudicar o seu orçamento, com planejamento. É possível viver tudo isso sem ferrar a sua vida financeira. Então, é por isso que fazer uma renda extra, conseguir um emprego melhor, é um passo muito importante para essa boa gestão financeira ficar mais fácil. E agora vem o primeiro passo de todos, que é o gastar menos. E por que ele é o primeiro passo? Porque enquanto o investir melhor faz o seu dinheiro trabalhar a seu favor, quando você tem uma dívida, esse dinheiro trabalha contra você. A maior parte dos bancos cobra taxa de juros muito alta no mês. Então, por exemplo, taxas de 10, 15% ao mês. Então, só para você ter uma noção desse prejuízo, né, do quanto esse dinheiro trabalha contra você quando você tem uma dívida, eu vou fazer uma conta aqui para você. Se você tivesse uma dívida de R$10.000 e cobrasse a taxa de 10% ao mês, todos os meses, durante o período de 1 ano, você teria uma dívida ao final desses 12 meses de R$31.384,30. Então, quanto antes você puder quitar as suas dívidas, parar de trabalhar para o banco, melhor. Então, é claro que na vida real não vai ser tão preto no branco assim. Então, primeiro eu vou só acabar com as minhas dívidas, depois eu vou só fazer renda extra, depois eu vou só investir melhor. Não é isso, mas é para você ter uma noção aí do panorama geral. E, por exemplo, se você
atropela, entre aspas, esses passos e decide, não, eu vou fazer uma renda extra para poder viver melhor enquanto eu tenho dívidas e tá tudo bem. Se você faz uma renda extra de R$5.000, você vai ter que ajustar, né, justamente para você não perder tanto dinheiro com os juros, você vai alocar esse dinheiro justamente para pagar as suas dívidas. Então esse ganhar mais, ele não vai se reverter necessariamente em um padrão de vida melhor, mais confortável, mais tranquilo. Então é claro que é melhor, né, você fazer uma renda extra para pagar suas dívidas mais rápido, mas só para você entender aqui a dinâmica dos 3 passos. Da mesma forma, se você ganha esses R$5.000 de renda extra e você investe ao invés de pagar uma dívida, você vai receber ali, por esse investimento, ali em torno de 1,5% ao mês de rendimento para você. E já se você pagasse essa dívida, você deixaria de pagar 10% de juros ao mês, por exemplo, mas que sejam 3% ao mês, já é o dobro do rendimento que você ganharia investindo esse dinheiro. Então você percebe como que gastar menos tem que ser o primeiro passo. Você precisa não ter dívidas para começar a ter uma vida mais tranquila, mais abundante, com uma melhor gestão financeira. É como se você estivesse com os pés afundados na lama. O que faz mais sentido fazer primeiro? Tirar os pés da lama, jogar terra seca ou passar uma estrada ali em cima, construir uma estrada, né, em cima do seu pé. Nesse exemplo, sair da lama ali significa sair das dívidas, porque enquanto você estiver com o pé atolado, você não consegue sair do lugar. Enquanto isso, jogar terra seca ali por cima, significa ganhar mais, justamente porque você vai fazer com que aquele cenário instável e escorregadio deixe de existir, e construir a estrada por cima vai significar investir melhor, porque garante que você vai conseguir avançar para frente com mais velocidade. Só que ao contrário da mentalidade da maior parte das pessoas, gastar menos não significa se tornar um muquirana, não significa fazer grandes sacrifícios, parar de gastar com tudo que te faz feliz, como eu falei agora mais cedo. Na verdade, o primeiro significado de gastar menos, eu diria que é gastar melhor. Então, ou seja, gastar com inteligência, com estratégia, extraindo o máximo de benefício possível daquela compra, já que você já vai ter que fazer aquela compra de qualquer jeito. Então, por exemplo, ao invés de você comprar por impulso, você vai fazer uma pesquisa em pelo menos 3 lugares para ver qual que é o melhor custo-benefício e vai aplicar ali um cupom de desconto, vai conseguir um desconto à vista. Ou então, ao invés de você pagar as suas compras no Pix, você vai pagar sempre no cartão de crédito para acumular pontos, para acumular milhas ou ainda ganhar cashback, dependendo ali do programa de pontos do seu cartão. Ou então usar aplicativos para economizar em compras do dia a dia, como farmácia, mercado e etc. Porque dessa forma você continua tendo acesso àquilo que você quer, só que sem desperdício, fazendo o seu dinheiro render mais. E esse dinheiro pode ser revertido tanto para você viver, né, uma qualidade de vida maior, uma qualidade de vida acima do que o que você tem hoje, tanto para você investir no seu futuro. E é por isso que eu criei o TOR, que são as técnicas de otimização de recursos, que é um material com mais de 25 estratégias para você economizar em praticamente todas as suas compras. Eu estou falando de mercado, estou falando de farmácia, restaurante, compra de roupa em loja de departamento, estou falando até de impostos. Tudo isso tá nesse documento único que eu criei para você aprender a otimizar esse recurso finito, que é o dinheiro. Por enquanto, ele está custando apenas R$47, sendo que com apenas uma dessas 25 estratégias você consegue recuperar mais do que esse valor em menos de um mês. Além disso, você ainda recebe 3 bônus de graça, que eu vou deixar aqui para você ver. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você não gostou desse vídeo, clica no não gostei, porque eu gostaria de saber da mesma forma, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.